Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ari, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, como eu havia comentado com vocês e como a gente já tinha divulgado lá nas nossas redes sociais, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, o meu perfil e também o perfil da Guria da Mochila Amarela. Hoje é um vídeo bastante especial, porque hoje nós vamos falar sobre planejamento de estudos. Vocês se lembram que o meu primeiro vídeo de janeiro daqui do canal foi mostrando os escolhidos dentre os meus cadernos e também planner para eu usar ao longo do ano de 2025. E aí eu disse para vocês que o vídeo seguinte a gente ia começar a usar, né? Na verdade, eu vou mostrar para vocês como que eu tô pensando e como que eu fiz a minha programação, né? Para eu seguir pelo menos, digamos assim, uma parte desse ano, tá bom? Porque você sabe que planejamento é uma coisa que a gente pode ir mudando de acordo com as necessidades, né? De acordo com as demandas, das coisas que são prioridades, né, naquele momento. Então a gente acaba mudando um pouquinho o planejamento ao longo do tempo, né? E também eu mudo porque depende muito da atividade que eu vou fazer naquele momento. Se eu estou fazendo mais pesquisa, então eu adoto determinados tipos de planejamento. E se eu estou estudando mais, digamos assim, para determinado concurso, aí eu mudo um pouquinho a estratégia. Então é um pouquinho do que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Então esse vídeo é em parceria com a Guria da Mochila Amarela, que é uma loja onde ela vende os produtos licenciados da Happy Planner. Então eu vou usar, né, o meu caderno, que a proposta é essa, de usar esse caderno para meus planejamentos de estudo e também para outras coisas relacionadas a isso, como construção de mapas mentais, alguns resumos, algumas tabelas que eu adoto ao longo do tempo. Então vocês vão ver em vários momentos aqui no canal eu usando ele. Tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo e qualquer dúvida vocês me deixam nos comentários e se inscrevam no canal, tá bom? Eu vou adorar ter você aqui comigo. Um beijão e vamos lá! Esse é o caderno, veio junto com o bloco de adesivos, os dois são da Happy Planner, tá bom? Happy em Paris, né? Essa coleção aqui belíssima, super linda. E assim, gente, ó, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu troquei os discos dele, tá bom? Esse aqui é um disco em metal, que eu comprei separado lá no site da Guria da Mochila Amarela. E aí, porque ele combina bem, ó, ele é holográfico, né, prateadinho assim, ó, e combina certinho com o título do caderno, tá bom? Só vou mostrar bem rapidinho, porque a gente já tem vídeo aí de unboxing. Ele vem com 3 divisórias, né, a primeira divisória, a segunda e essa terceira aqui. E ele é um caderno de folhas pautadas, só que é bem um pontilhadinho bem suave, assim, ó, bem fininho. Então, assim, ó, como é que eu tô pensando? A primeira coisa que eu pensei em fazer no meu caderno, porque todo um caderno meu de planejamento de estudos, eu gosto de ter um calendário. Então, mas só que não é um calendário comum, né? Por exemplo, eu tenho essa cartela de adesivos aqui, que veio no calendário do advento, né, da Di Studio, e assim, ó, ele já vem com o calendário com os dias, né, os dias da semana, que tudo certinho. Isso aqui eu gosto, gente, ó, de colocar bem aqui, ó, no finalzinho, porque eu gosto de deixar um espaço aqui dentro de cada quadradinho desse, que é para eu colocar alguma notinha, alguma coisa assim, uma data muito importante, sabe? Não chega a ser um registro futuro, por exemplo, né, que a gente coloca ali, como no bullet journal, né, que a gente coloca as datas dos principais aniversários que a gente tem, essas coisas assim, não chega a ser isso, tá? Isso aqui é totalmente voltado para planejamento de estudos, né? Estudos e pesquisa, coisas que eu estou relacionada ao longo do ano trabalhando. Então, assim, ó, eu vou dar uma folheada aqui, porque eu já fiz assim, ó, eu fiz o layoutzinho aqui, ó, coloquei o ano e coloquei as caixinhas. Por quê? Que, ó, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Eu coloquei os meses. E aí, eu vou dar uma folheada aqui
para ver que tipo de adesivo que eu posso usar para decorar nessa folha aqui. Então, os essenciais são os adesivos funcionais, né? Que eu gosto de colocar. Só que eu tô folheando aqui, vocês já vão aproveitando e vão vendo, ó. Tem muitos adesivos legais, ó. Tem essas fake washi tape aqui, eu acho bem bacana também para decorar. Eu vou dar uma passadinha só para mim ver, para eu lembrar, né, quais os adesivos, e assim vocês também já vão acompanhando aqui, ó. E eu vou vendo o que que eu posso usar. De repente, ó, esse aqui fica bem bacana também para fazer cada chamada do ano. Cadê? Deixa eu pegar um papelzinho. Ah, já sei, vou pegar um clipezinho aqui, ó, para mim segurar aqui, para eu lembrar qual que é a folha. Esse aqui, vamos ver se tem outro. Tem bastante adesivinho, ó, de to-do, que eu vou usar depois, que eu vou fazer uma listinha de tarefas, que eu gosto de ter no caderno, que daí eu vou listando as minhas prioridades. Eu acho que eu vou fazer, vou colocar, bom, não tem os meses do ano, né, que eu queria ver se tinha aqui algum adesivo relacionado aos meses do ano. Então, eu vou ter que usar o que eu tenho aqui, tá bom? Porque eu posso escrever a caneta, eu gosto muito de escrever também a caneta, tipo janeiro, fevereiro, março, só que dessa vez eu quero usar adesivos. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu achei uma cartela de adesivos funcionais, ó, tem aqui os meses, né, do ano. Eu vou usar essa daqui porque essa fonte tá menor, tá bom? Porque o meu quadradinho aqui é pequeno. Então, eu vou preencher aqui tudinho e aí eu vou mostrar para vocês qual é a função desse calendário aqui, tá bom? Por que que eu tô colocando ele logo na entrada aqui do meu caderno de planejamento de estudo, tá bom? Eu vou preencher tudinho aqui, daí eu mostro para vocês. Olha só, gurias, terminei aqui. Ó, eu já coloquei todos os adesivinhos, né, de todo o ano, ó, construí meu calendário aqui. E aí, como eu disse pra vocês, olha só, esse calendário, como é que ele funciona pra mim, ó? Aqui eu tenho um bem pequenininho, onde eu vejo todos os dias do mês, né, de cada mês aqui. Então, eu costumo pegar essas canetas de bolinha, e aí eu gosto de deixar esse espaço pra quê? Pra mim fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho esse espaçozinho aqui, dentro do quadradinho, para eu colocar determinadas datas que são importantes e que vão acontecer ao longo desse mês. Entende? Então, por isso que eu fiz e deixei esse espaçozinho aqui, tá bom? Para vocês entenderem. Então, é um calendário que eu vou preenchendo ao longo do ano. Então, eu não preencho tudo agora, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse vídeo a gente está postando aqui no dia 7 de janeiro. Então, 7 de janeiro é aqui numa terça-feira. Então, por exemplo, ó, eu tô correndo os dias dos meses, seguindo os meus cronogramas de estudo, né? Do que eu tô fazendo. Aí, vamos supor, lá pelo dia 16 de janeiro, eu tenho um compromisso, né? Por exemplo, assim, eu tenho que assistir uma aula online, de repente, de algum curso que eu tô acompanhando. Então, eu coloco aqui, ó. Coloco a bolinha, né? Circulo, e aí eu coloco aqui, ó, 16 de janeiro, aula, né? Aula online, sei lá, dos pedagógicos, um exemplo, né? Então, eu vou listando aqui aquilo que é muito importante dentro do mês. Por exemplo, lá por fevereiro, né? Aqui eu tenho uma viagem para fazer, eu já sei, aqui em fevereiro. Então, eu vou colocar, por exemplo, entre o dia 3 ao dia 8 de fevereiro, eu tenho uma viagem para fazer. Então, eu vou colocar do dia 3 ao dia 8 a viagem, né, para determinada coisa que eu vou fazer. Aí, lá em março, acontece a mesma coisa. De repente, lá pelo dia 20 de março, eu tenho um compromisso. Então, eu vou aqui, coloco aquele compromisso, mas tudo relacionado
aos meus estudos, ao meu trabalho de pesquisa, entende? É tudo relacionado a isso. Então não é um calendário onde eu vou colocar coisas mais pessoais, digamos assim, entende? Então isso aqui não serve para isso. Então eu só queria dar ideia para vocês verem como é que eu faço para me programar e não me perder. E aí ao longo do tempo, vamos supor, se eu vou apresentar alguma palestra, aí eu coloco, ó, em abril, tal dia de abril, a palestra em tal lugar, em tal tema, né? Bem pequenininho, coisa bem curta, é só para me lembrar. Por quê? Porque mais lá para frente do caderno, por exemplo, se eu vou apresentar uma palestra, eu tenho que construir todo o meu roteiro, né? O que que eu vou fazer, o que que eu vou falar, né? Quais os tópicos que eu vou apresentar, se eu vou usar data show, se eu não vou usar, se eu vou usar imagem, quais os tipos de imagem, aí eu vou ter o roteirinho. Então, não necessariamente eu preciso escrever tudo aqui, né? É só para eu lembrar e não me perder. Para isso que serve o planejamento, né, gente? Planejamento nada mais é do que um roteiro de vida, né? Onde você segue ele de acordo com cada tópico relacionado da sua vida, né? Não chega a ser um bullet journal, porque o bullet journal é a jornada, né, da sua vida, de uma forma, inclusive, pessoal, mas isso aqui é como se fosse uma jornada, né, a minha jornada de trabalho, de estudo, entenderam? Então, para isso que serve esse cronogramazinho aqui, tá certo? Agora eu vou fazer um outro layout e vou mostrar para vocês a funcionalidade dele. Então, na próxima folha, então essa daqui nós finalizamos, tá bom? Depois nós vamos vir com um bloco de adesivo e eu vou colocar uns adesivinhos aqui, né? Porque nós somos dessa, né? A gente gosta de decorar. Então, assim, ó, primeiro eu tô construindo aqui os meus layouts, assim, digamos, principais para eu começar o meu planejamento de estudos. Eu sempre sigo uma linha, que daí ao longo do ano eu vou modificando algumas coisas, vou acrescentando outras, entende? Eu gosto de fazer assim. Então aqui, ó, eu vou fazer uma folha onde de to-do, como eu coloquei aqui, que coisas para fazer, né? Vamos falar no português. Funciona assim. Então eu vou fazer eu pensei em colocar, deixa eu pegar aqui um pedacinho vou pegar uma folhinha dessa daqui, porque, né, quero fazer uma coisa aqui, só para dar eu gosto de fazer, às vezes, sabe, quando eu faço um título, eu gosto de fazer algumas coisinhas assim para dar fazer digamos, uma pequena decoração. No título eu gosto de fazer assim, tá bom? Pegar uma cola, cadê uma colinha aqui? Acabou minhas colas em fita, gente, então eu tô me virando com as colas em bastão, que eu gosto também. Só que dá mais trabalhinho, né, pra passar. Que a cola em fita, ela é tão prática, né, a gente não mancha não meleca tudo o dedo. Então eu vou colocar aqui assim, um pedacinho de papel craft. E eu vou colocar por aqui também, acho que eu vou fazer, ó, cortar aqui, ó. Pegar esses pedacinhos aqui, então eu vou fazer só um negocinho aqui nas pontas. Isso aqui, gente, por que que eu tô fazendo assim? O meu caderno de estudo, ele costuma ser bem prático, tá? Vocês já perceberam quando eu folheio, que eu coloco adesivo, tudo, mas de forma bem prática, porque eu não posso perder tempo, sabe? Fazendo isso aqui não, mas como eu tô construindo, digamos assim, as páginas, como se fosse assim, o meu planner mesmo dentro do meu caderno, então eu tô construindo as páginas, e essas páginas eu vou usar por um bom tempo. Então, né, é legal a gente perder umas 2 horas do dia fazendo isso daqui, eu acho bem bacana também. Enquanto isso a gente vai pensando, inclusive, nas tarefas que a gente tem que fazer ao longo do ano. Então, aí eu vou colocar assim, ó. Viu como dá todo um charme, gente? Dá todo um toque especial, ó. Aí, bem legalzinho, né? Curti. Aí, deixa eu ver se tem algum... Aqui, ó, tem um vasinho de flores.
Gente, tem bastante coisa. Esse aqui eu quero usar ali na frente, no calendário, né? Aqui, ó, tem bastante adesivos também de to-do. Ó, dá pra colocar algum deles também. Tem das menininhas, inclusive acho que eu vou colocar uma bem aqui, ó. Então, assim, ó, e eu quero colocar um aqui nesse canto, porque como é uma lista, deixa eu ver qual que eu vou colocar. Essa daqui, eu gostei dessa. Prontinho. Tá vendo, ó? Como é uma lista que eu vou preencher, essa daqui também eu gosto muito de usar as canetas, só que eu acho que eu vou pegar de outra cor. Tem no rosa, tem no amarelo. Acho que eu vou usar o rosa. Esse aqui, gente, eu também gosto muito de fazer assim, ó. Pode fazer de várias formas, né? Mas como é um caderno bem prático, eu gosto de colocar também as bolinhas aqui, ó, para eu ir listando as coisas bem importantes que eu tenho que fazer ao longo do tempo. Por exemplo, assim, ó, eu já vou até colocar aqui no início, para vocês terem uma ideia como é que eu faço, ó. Aí, deixa eu só dar uma organizada aqui, que a minha mesa tá ficando pequena para tanta coisa. Aí eu venho com uma caneta que eu gosto de escrever, essa aqui é da Makuro, tá bom? É da Pentel, né? Aí eu venho aqui e escrevo aqui, por exemplo, eu preciso muito Então, eu já coloquei aqui, por exemplo, ó, que eu preciso finalizar um artigo, porque eu tenho que enviar até dia 31 de janeiro. Então, eu já coloquei aqui, ó, que isso aqui é importante, entendeu? Então, eu não posso esquecer. Aí, depois eu vou continuando aqui tudo que eu tenho que fazer de mais relevante, né? Por exemplo, eu preciso muito ler um edital, só que eu não lembro o número do edital. Então, eu vou preencher depois, gente, e eu costumo, depois eu mostro para vocês, tá? Atualizações, assim, do meu caderno de planejamento e tal, e vocês vão vendo como ele vai ficando totalmente preenchido. Eu tô aqui com vocês construindo os layouts aqui para vocês entenderem como é que eu faço esse planejamento, tá bom? Então aqui, ó, depois eu vou escrever, ó, que eu tenho que ler o edital, número tal, entendeu? Aí eu tenho que colocar aqui quais os pontos principais que eu tenho que me ater, por exemplo, conteúdo, né, do edital que eu tenho que estudar, o conteúdo, as datas, isso é muito importante, as datas, né? Que dia que vai acontecer determinadas coisas, porque geralmente os editais acontecem por etapas, né? Tem a etapa de inscrição, tem a etapa das provas, tem a etapa de entrevista, de resultado, depende de que tipo de edital que eu tô falando, né? Como eu sempre trabalho com editais relacionados à educação, então varia muito. A gente tem muitas etapas assim que são provas escritas, prova objetiva, às vezes tem aula, tem que fazer, eu tenho que dar uma aula, né? Aí então varia bastante, tá bom? Então eu tenho que ler o edital, então vou colocar aqui. Aí depois eu vou listando as coisas que eu tenho que fazer. Então isso aqui é bacana, tudo aqui relacionado aos meus estudos, tá bom? Então eu vou deixar esse lado aqui desse jeitinho. E daí eu vou fazer a mesma coisa aqui no verso, né? Que eu vou deixar a frente e o verso para eu ter bastante espaço para escrever. Tá certo? Então eu vou colocar aqui o título, vou fazer tudo a mesma coisa. Então aqui, ó, pessoal, terminei aqui, ó, coloquei as bolinhas, que nem eu mostrei pra vocês, eu fiz do outro lado exatamente igual, tá? Coloquei uns adesivos aqui no cantinho, selecionei mais um adesivo daqui, coloquei aqui. Esse de bolinha eu já tinha uma cartelinha aqui, tá? Eu achei que combinava, eu coloquei aqui na pontinha. Mas assim, aqui eu decidi colocar em caneta amarela, tá bom? Como eu coloquei aqui no rosa, e esse daqui eu escolhi mais essa paletinha aqui do amarelo, eu fiz assim, não tem importância. Então, gente, esse aqui é o outro layout que eu costumo fazer. Agora eu vou fazer aqui o próximo, né? O próximo layout que eu tô pensando, que é de acordo com as finalidades que eu vou dando para os meus, né, para a forma como eu planejo os meus estudos. Então eu vou construir aqui e vou explicar para vocês.
Então, olha só, nessa parte aqui, eu vou fazer algo relacionado, parecido com isso aqui que eu tenho nesse caderno, que é antigo, um fichário que eu tinha da Cícero, ó, que eu usava para estudar, já tá bem cheio já, que eu fazia uma coisa parecida que eu tô fazendo nesse caderno aqui, tá bom? Então, aqui, ó, eu sempre tenho, olha só, uma listinha de para fazer, tá vendo, ó? Isso aqui tá toda preenchida, eu deixei na frente e no verso. E agora eu vou fazer uma coisa parecida com esse layout aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Que é uma tabela que eu construo e eu vou preenchendo ela quando eu tenho, por exemplo, um edital específico para eu ir estudando. Ou, por exemplo, quando eu tenho que estudar determinados temas relacionados a um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo, entendeu? Então, eu vou fazer esse layout aqui. Aqui, por exemplo, ó, era uma lista dos textos, artigos e capítulos de livros a serem lidos até final de outubro de 2021. Olha só, esse caderno eu usei ele entre 2021 e 2022. Tá bom? É só para vocês terem uma ideia como que determinados planejamentos eu mantenho, porque dá certo para mim. Entendeu? Então, o que eu fazia? Eu fiz 3 colunas de tabela. Na primeira eu coloco os textos, né, os capítulos de livro ou artigo, alguma coisa que eu tenho que ler. Aí aqui eu coloco se eu li, né, que tá lido, e aqui se eu resumi, entendeu? E aí eu vou fazendo assim ao longo do tempo. Só que não necessariamente, gente, às vezes o que acontecia? Eu coloco toda a lista aqui de texto, só que por algum motivo eu não li. E eu não li por quê? Porque eu não li ele, eu resolvi ler outro, entendeu? Então eu vou acrescentando nas listas, mas não tem importância eu não preencher, entendeu? Mas isso aqui é meio que para eu manter uma certa. Assim, eu já tenho um começo, né? Eu já sei, eu pego lá todo o meu material, eu já sei o que eu posso trabalhar para eu desenvolver determinado tema, né? Determinado estudo ali que eu tô fazendo. E aí depois eu coloco todo ele aqui, eu coloco tudinho aqui, né? Nessa tabela. E aí depois eu vou só listando aqueles que eu li, aqueles que eu resumi, é porque realmente eles foram importantes para aquela temática. Outros não tanto, entendeu? Então eu deixei para um outro momento. Mudei, acabei lendo outra coisa, eu percebi que não precisava, sabe? Que estava repetindo muito. Aí eu achei que determinado tema eu tinha que estudar mais do que outros, então eu vou modificando essa lista sem problema nenhum. Então eu só queria explicar para vocês mais ou menos o que eu vou fazer aqui, tá bom? Então eu coloquei aqui conteúdos. Primeira coisinha aqui para eu não esquecer, eu vou pegar também uma coisa, um adesivinho parecido. Vamos ver qual que eu posso colocar. Né, para me fazer, eu tô tentando seguir um layout parecido. Vou colocar esse aqui mesmo, que é para seguir mais ou menos a linha, né, que eu tô seguindo até então, ó. Esse aqui eu já tinha tentado tirar ele. Aqui. Vou colocar aqui mais ou menos e vou colocar o outro do outro lado, que é para só ter um certo equilíbrio na decoração. Eu gosto de fazer assim, né? Não quer dizer que vocês têm que fazer assim, tá, gente? É a forma como eu gosto de fazer, então, né? Mas a gente é bem livre. Vamos ver, aqui tem essa paleta meio de roxinho, aqui essa de rosa. Vou pegar aqui um adesivinho de menininha, vou colocar bem por aqui, ó. Assim, prontinho. Tá bom? Então, agora eu vou construir a tabela. Eu pego uma régua, né? Uma régua e eu vou fazer uma tabela assim, parecida. A única diferença é que eu vou fazer a coluna do lido e do resumo, eu vou fazer diferente um pouco, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. E eu tô fazendo as tabelas em marrom, tá bom? Porque meio que para combinar com a paleta de cor que eu tô usando aqui. É só coisas minha mesmo. Eu gosto de combinar as paletas de cores. Então, eu vou fazer aqui, vou construir ela, e daí depois eu mostro para vocês como é que ficou. Finalizei aqui, eu fiz dos dois lados,
tá bom? Exatamente igual, ó. Coloquei aqui textos, capítulos ou artigos, né, que pode ser qualquer um, né, porque tem vários tipos. Aí coloquei aqui, a única coisa que eu acrescentei é que eu coloquei uma coluna para eu colocar a data, por exemplo, que eu comecei a leitura, a data que eu li, né, que eu acho legal a gente colocar, né, porque como é um planejamento anual, é do ano inteiro, eu vou só acrescentando, eu acho bacana a gente ir listando as datas das leituras. E aí eu coloco aqui se eu li, eu só dou um ok, e se eu fiz um resumo, tá bom? Porque às vezes a gente lê, mas não necessariamente eu faço um resumo ou um mapa mental. Mas aí eu coloquei aqui, fiz do outro lado também, exatamente igual. E é o que eu queria chamar a atenção de vocês, uma coisa importante. Esse é o bom de um caderno de disco, gente. Por quê? Por exemplo, ó, eu comecei aqui, nós fizemos o calendário anual. Aqui eu já pulei para a minha lista de tarefas, digamos assim, para fazer, relacionado aos estudos. Coloquei aqui, fiz a listinha dos dois lados. Aí aqui eu construí essa tabela de conteúdos dos dois lados. Então, gente, o que é o bacana? Se eu preenchi toda essa tabela, o caderno de disco, ele te dá isso aqui, ó. Eu posso construir, por exemplo, tem uma coisa que eu quero fazer aqui, que eu já ia me esquecer, que é o índice. Eu gosto muito de colocar um índice no caderno. Os meus cadernos tudo tem índice. Esse aqui, por exemplo, tem um índice, gente, ó. Tá cheio de papelzinho aqui em volta. Olha aqui, tá vendo? É um índice. Então eu vou enumerando as folhas, 1, 2, 3, entendeu? Eu gosto de fazer assim e fazer um índice aqui. Por quê? Porque, imagina, gente, esse caderno aqui eu usei em 2 anos, praticamente assim. Então eu só venho aqui no índice e eu sei mais ou menos, ó, o plano de ensino, onde que ele tá, ó, página 34, 35. Fichamento, sei lá, resenha das diferenças. Aí eu coloquei página 27 e 28. Movimentos indígenas e Constituição Federal. Aí tem entre todas essa página, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e página 23. Entendeu? É lei 10.000 e não sei quanto, página 15 e 16. Então eu acho bacana fazer um índice. E aí, gente, ó, tá vendo? Tem tudo isso aqui, por exemplo, foi de índice. Então, eu acho legal eu fazer aqui nesse caderno. Eu fiquei pensando, eu estava construindo o layout e estava pensando. Eu vou colocar um índice aqui, entendeu? Pode ser no início aqui, né? Pode ser aqui antes desse marcadorzinho, posso colocar o índice. Não sei, tô pensando. Mas esse é o bom do caderno de disco. Por quê? Porque a gente fez esses 3 layouts. Aí agora eu vou fazer um índice aqui nesse. Então eu posso tirar a folha e colocar onde eu quiser, gente. Eu venho aqui, coloco o índice aqui, entendeu? Eu coloco lá atrás do caderno, na última folha. Então, assim, você pode ir reestruturando o seu caderno da forma como você acha melhor. E aí, outro exemplo. Aqui, ó, quando eu acabar de preencher toda essa tabela dos dois lados, eu venho aqui e construo novamente outra tabela dessa aqui, desse lado, e coloco aqui, entendeu? No lugarzinho dela. Ou também, a minha listinha de tarefas, eu já preenchi essa daqui dos dois lados. Aí eu venho, faço outra listinha e coloco aqui, entenderam? Então, assim, conforme eu for usando o caderno, né? Porque isso aqui é o ano inteiro, né, gente? Vocês vão vendo como que ele vai evoluindo ao longo do tempo e aí como que ele vai enchendo, né? A gente vai enchendo ele de memórias, tá bom? E de conhecimento, né? Que para isso que serve o caderno, né, gente? O caderno é para você guardar todo o conhecimento que a gente absorve ao longo da nossa trajetória, tá bom? Então, assim, ó, eu vou construir um índice aqui que eu esqueci, tá bom? Então, eu vou construir aqui um layoutzinho de índice. Eu vou usar um desse aqui, vou deixar aqui de ladinho. Vou pegar de novo a minha folhinha craft, porque eu tô seguindo nessa vibe aqui, eu tô nessa. Vou colocar aqui índice, não é uma palavra muito grande, né? Então, o que eu faço? Eu pego um pedaço de papelzinho craft. Vou adiantar aqui, aí depois eu mostro pra vocês.
Olha só, eu coloquei aqui, primeira coisa, ó, quando a gente faz um índice, a gente precisa enumerar as páginas, tá bom? Então, isso eu faço ao longo do tempo, assim. Então, um detalhe que é muito importante, eu só enumero a página quando eu tenho certeza. Por exemplo, assim, ó, que nem aqui o calendário, eu sei que eu quero colocar ele de primeiro, né? Então, eu já coloquei 1 e 2. Aí, eu coloquei aqui no índice. E aí, por exemplo, aqui a listinha de tarefas, aqui para fazer é o 3 e o 4. Então, eu coloquei aqui, ó, 3 e 4. Aí, o seguinte, conteúdos, que é a tabela, é a página 5 e 6. Só que assim, gente, aí vocês vão me falar, tá, mas e se essa daqui preencheu? E aí, depois de muito eu escrever, lá por essa página aqui, eu resolvo fazer uma nova tabela, por exemplo, de conteúdos. E eu já enumerei umas 10 folhas, por exemplo. Então, como é que eu faço? Simples, gente, bem simples. Vocês continuam a numeração. Vamos supor que aqui é a página 15. Então, eu vou continuar, página 15 e página 16. Então, eu venho aqui, ó, o que é isso aqui que eu estou construindo? São os conteúdos, uma nova tabela. Então, eu vou colocar aqui, ponto e vírgula, página 15 e 16. Então, o que quer dizer? Que é como se fosse, gente, é algo bastante parecido com o método que a gente faz no Bullet Journal, tá bom? Porque eu acho que eu descobri ao longo do tempo que para mim facilita muito, porque eu já expliquei para vocês que o caderno para mim não é algo que eu uso ele, eu termino e eu guardo e nunca mais eu volto nele. O caderno para mim, principalmente o caderno de estudos, ele é algo que eu estou constantemente revisitando. Então, nesse ato de revisitar, gente, imagina, esse caderno aqui, ele é de 2021 e 2022. Como que eu vou lembrar tudo que eu tenho aqui nesse caderno, entendeu? Então, eu venho aqui no índice, eu olho, olha só, legal, ó. Eu tenho um resumo sobre o pensamento mestiço, que é uma leitura que eu fiz do Gruzinski. Eu venho aqui, tá, beleza, onde que tá? Página 47, 48, 49, 50, 51 e 52, entendeu? Então, eu vou lá, já sei que tem isso, aí eu vou, tá, o que que tem mais? Legal, aqui eu tenho algo relacionado à democracia, então, que página que é? 89, 90, 90, entendeu? Então, assim, gente, o índice, ele nada mais é para facilitar a sua busca no dia de amanhã, tá bom? Então, assim, ó, nada impede de vocês colocarem, sei lá, novamente uma outra listinha de tarefas lá na página 50, não tem importância, porque só vem, bota o ponto e vírgula e continua, 50, 51, entenderam? Então, você vai construindo o índice, e às vezes eu repito também, quando eu já enchi de páginas aqui, eu repito ele lá na sequência. Aí eu coloco, eu fiz um novo tabela de conteúdo, então eu coloco conteúdo, tabela, página, sei lá, 60 e 61, entenderam? Então, esse é o bacana do índice. Aí eu coloquei aqui, gente, ó, um adesivinho e eu vou fazer a mesma coisa desse lado, tá bom? Eu vou construir aqui, ó, vou fazer uma coisa aqui também para eu dar sequência e eu acredito que eu vou colocar aqui no início do caderno, tá bom? Daí eu mostro para vocês. Ó, terminei, coloquei aqui do outro lado também, só o índice, coloquei um adesivinho aqui no fundo. E aí, eu vou deixar liso, tá bom? Porque o índice eu vou construindo ao longo do que eu vou preenchendo o caderno, tá bom? Então, eu vou colocar ele logo aqui no início, ó. Colocar ele aqui. E aí, conforme eu preencher esses dois lados da folha, aí eu pego uma outra folha e continuo o índice em outra, tá bom? Então, eu vou deixar esse marcador aqui, porque é aqui que começa de verdade, né, os layouts do meu planejamento de estudos, tá bom? Então, agora eu vou fazer um outro layout aqui que eu também uso quando eu tô estudando, quando eu tô lendo, quando eu tô pesquisando, tá bom? Vou fazer um outro layout aqui. Eu peguei esse caderno aqui, que também já foi um fichário de estudos meu. Eu peguei esse aqui que eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer um layout parecido com esse daqui, ó. O que é isso aqui, gente? Eu fiz uma tabela onde eu coloco, eu fiz duas colunas. Na primeira coluna, eu coloco as palavras, os conceitos e as expressões.
E na outra coluna eu coloco as autoridades, os filósofos ou os pensadores. Aí o que eu quero dizer para vocês? Por exemplo, eu fiz aqui todas as colunas, né? Tá vendo? Ó, aqui até aqui. E aí eu vou preenchendo aqui, por exemplo, eu tô fazendo uma leitura. Esse aqui só para vocês terem como exemplo. Essa tabela aqui é da leitura que eu estava fazendo. Cadê? Cadê o nome do livro? Aqui, Brasil, uma biografia. Eu estava lendo esse livro aqui. Então, cada vez que eu lia, eu estava lendo um capítulo e eu encontrava uma palavra que remete a um determinado conceito que tem vários tipos de significados e expressões, assim, inclusive teóricas, eu ia e anotava aqui vários tipos de conceitos assim que são afins em vários tipos de conteúdos que eu estou estudando. Então, por exemplo, olha só, escravização, canibalismo, expansionismo, cruzadas, escambo, Tratado de Tordesilhas. Aqui, ó, eu tenho um caderno onde eu coloco os glossários, os verbetes que são realmente relevantes e que eu preciso me deter mais, que eu preciso estudar. Então, eu vou depois, nessas palavras e conceitos aqui que eu fiz ao longo da leitura, aí determinadas palavras dessa é importante eu dar mais uma estudada. Então, eu pego esse caderninho aqui e escrevo sobre ele. Entendeu? Aí eu venho aqui, por exemplo, políticas públicas, aí eu vou lá, começo a escrever várias coisas relacionadas, entende? Sei lá, eu vou colocando aqui, gente, aí dentre isso, aqui do lado eu coloquei também uma tabela de pensadores que vai aparecendo ao longo da leitura. Por exemplo, olha aqui, ó, Bartolomeu Dias, aí Pero Vaz de Caminha. Depois eu vou fazendo isso ao longo da leitura. Por quê? Porque quando eu tô lendo, eu já falei para vocês, quando eu tô lendo por prazer, é uma leitura assim, sem compromisso, eu não faço isso aqui, né, gente? É uma leitura que eu não tô estudando, entende? Aquela leitura. Eu tô lendo por prazer. Mas quando eu estou lendo para absorver aquele conhecimento que eu estou realmente ali pretendendo adquirir, eu preciso disso daqui, porque me ajuda, entendeu? Me facilita. Inclusive, quando eu vou fazer uma aula, quando eu vou ministrar uma aula sobre determinado assunto. Porque é importante, né? Eu sou formada, eu sou professora, né, gente? Então a gente precisa estar sempre lendo, sempre estudando, e essas coisas assim. Então eu coloco aqui o nome, aqui os conceitos e aqui o nome dos autores, dos filósofos, dos pensadores. Eu vou colocando aqui ao longo conforme eu vou fazendo a leitura. Então, dependendo da leitura, isso aqui eu vou enchendo, né? Isso aqui tudinho, ó, essa tabela todinha que eu construí aqui era só para um livro, gente. Mas é só para vocês entenderem o próximo layout que eu vou construir, tá bom? Por isso que eu quis pegar aqui, que é para vocês terem uma ideia do que eu tô pensando. Ó, prontinho, terminei aqui a tabela. Ó, como eu falei para vocês, eu fiz de um lado, eu fiz uma coisa diferente, que eu coloquei duas linhas aqui. A primeira, que é para eu colocar qual texto que é ou qual livro que eu li, né, que eu tô lendo. E aqui na primeira coluna, como eu falei para vocês, eu vou colocar os conceitos e as expressões que vão aparecendo ao longo da leitura. E aqui eu coloquei uma coluna de filósofos, pensadores e autores. E aí, gente, eu coloquei assim, ó. Coloquei amarelinho aqui para os conceitos e o rosinha para os filósofos, tá bom? E eu fiz dos dois lados. A única coisa é que esse aqui eu não coloquei as bolinhas, então eu vou colocar aqui até o final. Colocar aqui as bolinhas, por quê? Porque cada linha dessa praticamente vai ficar um conceito ou uma expressão. E cada linha dessa daqui eu vou colocar um autor que aparece, um pensador, um filósofo,
sabe, se tem sacerdotes também na minha leitura, às vezes tem missionários, né, de missões religiosas, aí eu coloco aqui, tá bom? Então, assim, ó, e o que eu já fiz também? Eu já coloquei como eu continuei, eu coloquei então aqui, ó, página 7 e página 8. Então, eu já fui lá no meu índice, lá na frente eu já acrescentei, ó, conceitos e autores, que é a tabela, eu coloquei páginas 7 e 8, tá bom? Para vocês entenderem. Então, gente, tá ficando assim, ó, coloquei, aqui faltou a gente decorar, né? Eu já fiz essa daqui, esse layout, fiz o layout dessa tabela aqui e dessa daqui. Então, faltou aqui, ó, a gente fazer uma pequena decoraçãozinha aqui. E aí, eu vou ver quais os adesivos que eu posso usar. Ai, gente, esse bloco é tão bonito. Ele é tão bonito que eu tenho um pouco de dó de usar todos os adesivos. Eu vou ser bem sincera. Então, assim, claro, né, que eu não posso usar todos os adesivos, né, gente? Porque eu tenho que usar ele em outros momentos também. Mas eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar algumas bandeirinhas aqui. Eu achei essas bandeirinhas tão fofas, né, gente? Tão bonitinhas. E aí, eu pensei em colocar alguma coisinha aqui no meio. De repente, eu vou colocar uma florzinha. Ó, que bacana, ó. Ah, outra coisa, também pensei em colocar alguma coisa aqui no início da minha tabela. Sabe? Eu pensei em colocar, vamos ver, uma menininha. De repente. Ai, gente, essa daqui tá tão bonita. Gostei dela. Bem moreninha, igual eu. Vamos ver como que eu vou colocar ela. Ai, eu não queria... Sabe o que? Ai, eu acho que eu vou colocar aqui, gente. Por causa que eu não quero ocupar muito espaço de onde eu vou escrever. Porque é tão pouquinho, né, que ficou aqui. Então... Aí, gente, olha só. Quando eu faço layouts assim, de planejamento, eu gosto de decorar ele depois, tá bom? Por causa que assim, eu tenho a noção exata do espaço que eu tenho, tá bom? Para mim fazer essa decoração. Então, eu construo primeiro, né, o layout que eu tô fazendo. Aí, tá vendo? Ó, esse adesivo ficou grande, não dá pra mim colocar aqui. Deixa eu ver se dá pra eu colocar do outro lado. Ficou grande, tá vendo, gente? Ó. Então, vamos ver aqui embaixo. Eu acho que aqui vai dar. Que eu quero usar. Aí, ó, bem bonitinho. Então, assim, ó, eu não coloco primeiro os adesivos, nesse caso aqui. E às vezes eu faço isso também quando eu tô construindo um resumo, um mapa mental, eu não coloco o adesivo de pancada, sabe? Eu coloco o adesivo, eu deixo para colocar depois, porque assim eu uso bastante o espaço, né, da folha, e aí conforme vai terminando, vai sobrando espaço, aí eu vou preenchendo com adesivos. Entenderam? Eu faço assim, ó. Eu vou colocar aqui um adesivo aqui. Prontinho. E aí eu vou colocar aqui, ó, uma frase, ó, prioridades. E aí eu vou vir, gente, com umas bolinhas aqui que eu tava usando, ó. Eu vou vir com essas bolinhas e vou preencher em alguns espacinhos aqui também, ó. Colocar aqui. E aqui também nas prioridades eu vou colocar uma bolinha. Aqui desse lado. E vou colocar também do outro lado. Aqui assim, ó. Prontinho, tá bom? Já tá bom, né? Tá bem decoradinho. Então, olha só. Eu precisava fazer o layout mensal aqui, porque eu senti falta. Eu sinto falta quando eu tô ao longo do mês, assim. Eu costumo fazer isso aqui, gente, no meu bullet journal, né? Só que, e vocês sabem que eu tenho também a minha listinha de tarefas. Só que como esse daqui é planejamento de estudos, eu senti falta de fazer, eu pensei em construir esse layout e eu vou ver como é que vai ser, tá bom? Então eu tava pensando, eu fiz aqui, né, o mês de janeiro,
Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar em forma de adesivo aqui, ó, janeiro. E eu vou colocar um adesivinho aqui na ponta. Sim. Para vocês entenderem o que eu pensei. Olha só. Eu pensei em fazer já janeiro e fevereiro. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mês de janeiro aqui, porque eu quero fazer um teste nesse tipo de layout aqui para ver se vai ser bacana, sabe? Para ver se vai ser como que vai ser o andamento dele. Por quê? Eu vou preencher ele todinho aqui, ó. Coloquei o mês de janeiro, e aí o que eu tô pensando em colocar? A data aqui, por exemplo, né? Dia 7. Vamos começar no dia 7, que é o dia da postagem desse vídeo, né? Porque os outros dias já passaram, não importa. Então, eu vou colocar aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu deixei essa tabelinha assim, porque tem dia, gente, eu queria ter tipo, é como se fosse como é que se diz? Um cronograma assim de hábito, entende? Para eu ver se eu seguir, por exemplo, se nesse dia, por exemplo, dia 7, o que eu fiz no dia 7? Sabe, eu quero colocar aqui, ó, se eu fiz a leitura, se eu fiz só resumo, se eu mexi só com a pesquisa, entendeu? Aí no dia 8, o que eu fiz no dia 8? Aí eu vou colocar, não fiz nada, vamos supor. Foi um dia que eu tirei para resolver coisas de casa, né? Então, eu resolvi problemas de família. Então, eu vou e coloco aqui. Aí, no dia 9, entende? Eu sinto falta de ter um espaçozinho pequeno, nada muito grande, para eu colocar a atividade que eu consegui fazer relacionada ao meu trabalho, ao meu estudo aqui, entende? De forma mensal. Eu acho que vai ser bem bacana esse layout aqui. Por isso que eu construí ele, gente. Eu vou fazer aqui, vou preencher tudinho, vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Como no bloquinho desse daqui, ó, um bloquinho que a gente está usando, né, que é de conjuntinho com o caderno, não tem os dias, ó, não tem numeração, né, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou pegar uma cartela que eu tenho, funcional de números, para eu poder preencher os quadradinhos aqui, tá bom? Aí eu vou preencher tudinho e eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, para finalizar, eu fiz aqui, coloquei tudo os dias, né? Como eu disse para vocês, eu preferi começar hoje mesmo, né? No dia do post, né? Desse vídeo aqui. Aí eu vou seguir, vou deixar em branco, tá bom? Eu vou anotar aqui já, por exemplo, ó. Vou colocar aqui, acho que eu vou usar também o sistema de bolinhas. Vou colocar aqui de marronzinho, pode ser. Vou colocar aqui, ó, post, planejamentos de estudos, post, planejamento de estudos, só. Vou deixar assim, porque daí eu quero deixar espaço aqui para eu anotar outras coisas que são mais relevantes relacionados a isso, entendeu? Então, eu decorei, coloquei algumas frasezinhas, gente, que eu tenho, que é desse sticker book aqui, tá bom? Que é da Dia Studio. E aí eu queria umas frases, ó, aprecie as pequenas coisas, eu coloquei aqui. E desse lado eu coloquei viva seus sonhos, faça mais o que te faz feliz. Tá bom? Esses adesivos aqui, ó, belíssimos, é desse bloco aqui. Eu peguei uma árvore, né? Peguei uma árvore daqui, ó, bem bonita. E peguei também essas menininhas que estão tomando tipo um chazinho. Peguei daqui, ó, dessa página.
E aí, deixei como sobrou, né, uma coluna aqui, eu coloquei só para lembrar, tipo, importante, né, para eu colocar as principais coisas aqui. Coloquei até o dia 30, tá bom? E aí eu vou ver como que vai ser, gente, o andamento desse tipo aqui de layout. E aqui eu deixei assim, porque isso aqui eu quero fazer tipo um track de hábitos, né? Quando eu for preenchendo, eu vou marcando. E os dias que eu não preencher, eu deixo em branco. Que é para eu ver ao longo desses dias aqui, quantos dias eu, digamos assim, eu mantive uma rotina, sabe? Uma rotina bem certa, assim, focada no meu planejamento. Entende? Então aí eu vou testar, esse layout aqui eu vou testar, e aí vou ver se der certo, eu vou fazer para os próximos meses. Então aqui eu vou seguir as páginas, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, página 9 e página 10. E vou colocar lá no índice, tá bom? E aí um detalhe já pra gente finalizar, gente, senão vai ficar muito extenso esse vídeo, e a ideia dele era simplesmente, eu queria mesmo começar com vocês os layouts dos meus planejamentos, como é que eu ia fazer. Então, passando, ficou assim, né? Ficou o nosso índice, aí aqui ficou o calendário anual, aí aqui ficou a listinha, né, de tarefas importantes, aqui os conteúdos. Isso aqui, gente, eu vou preencher depois, como eu disse para vocês, eu preciso ler um edital, então eu vou colocar aqui os textos que eu tenho que ler, tudinho, vocês vão ver ao longo do tempo, eu vou mostrando para vocês, tá bom? Aí coloquei aqui aquela tabelinha de conceitos e autores, e aqui o nosso layout mensal, com os dias do mês, que é para eu colocar aqui se eu seguir direitinho a minha rotina, o que, que eu fiz naquele dia. E aí, gente, eu vou deixar o seguinte, eu vou fazer assim, ó, o meu caderno, eu vou deixar separado assim. Essa primeira divisória, eu vou deixar para o planejamento em si. Essa segunda divisória, gente, eu vou deixar para eu fazer os meus resumos de estudo mesmo. Então, quando eu começar a fazer aqui os resumos, eu vou mostrar para vocês como é que eu tô fazendo, tá bom? Mas não é o foco desse vídeo. Aí eu vou deixar esse aqui para fazer esses resumos, e essa outra divisória aqui, eu vou deixar ela aqui para eu construir os meus mapas mentais, tá bom? Que eu faço um design diferente, né? Vocês já viram, quando eu folhei os meus cadernos, tem vários vídeos aí sobre isso, eu faço os mapas mentais, geralmente assim, né? Eu gosto de fazer o layout de forma de paisagem, porque eu acho que eu fico com mais espaço, porque eu puxo setas assim, né, para construir tipo uma visão mais gráfica. Então eu vou dividir o meu caderno desta forma, tá bom? Então, gente, ó, eu espero que vocês tenham gostado das ideias que eu dei, né, para planejamento. Conforme eu for construindo outros, eu vou mostrando para vocês, né, o porquê que eu fiz, porque geralmente tem uma necessidade, né, dependendo do que a gente está fazendo. E aí eu vou mostrando para vocês, eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? Então, assim, ó, eu mostrei para vocês a forma como eu tô fazendo, tá bom? Como eu pensei em fazer, né? Porque a gente tem um ano de experiência e, assim, eu venho, né, acumulando determinados planejamentos, coisas que dão certo, coisas que não deram certo. Então, eu tentei focar aqui, né, no que eu mostrei para vocês até então, que é a forma como eu faço e que para mim dá certo. Porque vocês sabem que o planejamento que eu fiz até então é para quem quer estudar, para qualquer coisa, gente. Se vocês querem, digamos assim, ter um hábito, né, de estudar, de fazer leituras diárias, se vocês querem fazer um curso online, alguma coisa assim relacionado a isso, ou se vocês são concurseiros, né, talvez funcione bem também, porque a forma com que eu uso, algumas coisas eu modifico, gente, que de repente eu posso mostrar mais para frente, quando eu estiver focada em determinado concurso, né? Porque até então eu não tenho um específico nesse momento para fazer, eu modifico um pouquinho, né, a minha forma de estudar, porque é diferente, né, gente? A gente tem prazo para terminar, tem um edital para seguir. Então, esse planejamento que eu mostrei é específico para minha rotina atual, né? Uma rotina que eu tô sempre estudando,
né? Eu trabalho com pesquisa, então eu preciso ler, fazer leitura, preciso fazer fichamentos, resumos, né? Construir mapas mentais para lembrar vários conteúdos também que acumula, que é bastante. Então foi o que eu tentei mostrar aqui para vocês e espero que sirva de inspiração, tá bom? E agradeço por vocês terem ficado até aqui. Se curtiram o vídeo, se inscreva no canal, curte aí, me deixa nos comentários o que vocês acharam. Então assim, o último recadinho que eu quero dar para vocês é que vocês sabem que nós estamos numa semana, né, de planejamento do time criativo da Guria da Mochila Amarela. Então ontem nós começamos pelo vídeo da Gabi, eu vou deixar o perfil dela aqui na descrição do vídeo, que ela nos mostra assim como a gente redatar um planner, né? No caso o planner de 2024 para usar ele em 2025. Hoje é o meu vídeo, que é no dia 7, né, que é planejamento de estudos, e amanhã eu convido vocês a assistir o vídeo da Sil, tá bom? Eu vou deixar o perfil dela aqui direitinho na descrição do vídeo e ela vai nos mostrar o que ela vai usar em 2025, se ela vai usar um planner, um caderno, um bullet journal, bem interessante, tá bom? E assim, ao longo da semana vai ter os vídeos das outras gurias, da Camila, da Lena, da Ju, tá bom? Já teve o vídeo da Shirley, né, que é da Guria da Mochila Amarela, a dona, que ela começou com a semana. Então assim, ó, não percam, gente, que é uma semana incrível, vou deixar o perfil de todas elas aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!